Olá, eu sou Lia Weiner-Schuckmann e esse é o programa Entrevista. O hábito de nomear o outro racialmente tem sido associado à branquitude. E hoje nós vamos conversar sobre esse fenômeno que é a falsa ideia de neutralidade racial branca com a professora e pesquisadora de relações raciais, Ana Helena Itamar Passo. Bem-vinda, Ana Helena. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada também, Lia, pelo convite. Ana, em geral, quando a gente diz que estuda raça, as pessoas logo associam, né, a ideia de que está estudando negro, que está estudando indígena, né? Isso tem sido nomeado como uma ideia falsa de neutralidade do branco. O que é essa falsa ideia de neutralidade branca? Separando um pouco a pergunta e ficando na parte do neutralidade branca. Então, só respondendo essa parte, a gente começa da ideia de que não existe neutralidade racial em nenhuma das raças, em nenhum dos povos que, quando a gente fala das pessoas a partir de raça, todo mundo tem raça, socialmente falando e politicamente falando, né? Porque biologicamente, geneticamente, a gente já sabe que a raça humana é uma raça só. Mas as implicações nas construções sociais, as tensões, a desigualdade, o conflito social, ainda é pautado por raça, então raça é uma categoria social, e branco, pessoas brancas, grupo social branco, né? São essas três formas que a gente chama o coletivo, né, da identidade branca, tem raça sim, ou seja, não é neutra. Agora, por que a palavra falsa neutralidade? Porque, historicamente, existe a ideia ou a ideologia, né, de que os brancos não têm raça ou não falam da sua raça. E isso está ligado, né, eu venho trabalhando a ideia de que isso está ligado na própria construção da sociedade moderna. Ou seja, quando o continente europeu está começando a se reconstruir enquanto um grupo de pessoas que, naquele momento, enquanto continente, né, está buscando seus desdobramentos e suas navegações para explorar e colonizar outros povos, se constituiu a ideia de que os povos do continente europeu, brancos, eles são a norma ou padrão, né, de definição de cultura, de sociedade, de estética, de produção de conhecimento. Então, na hora que se constrói toda essa ideologia sobre os povos do continente europeu, é nesse momento que se apaga, né, a ideia da configuração do povo branco como uma raça. Porque eles que estão... Eu sempre brinco com as pessoas que digo que quem constrói o jogo, constrói as regras do jogo. Então, é nesse sentido da construção do eu enquanto povo, né, a partir dos encontros coloniais, encontros para explorar e colonizar outros povos, que eles vão definir como outro, que se configura essa relação racial. E aí, nessa relação, o branco, a população branca, né, os povos brancos, começam a não pensar sobre si a partir de raça. Ou seja, se começa a ideia dessa falsa neutralidade branca. E Ana, como é que essa falsa ideia de neutralidade influencia o cotidiano, o dia a dia na relação das pessoas, brancos com negros, brancos com indígenas, ou seja, nas relações raciais cotidianas? Eu cheguei uma vez a falar que o privilégio de não se pensar enquanto raça, né, o privilégio da falsa neutralidade racial, ele é tão grande que você tem o privilégio de ser feliz. Ou seja, o privilégio desde a infância, você se vê tanto nas referências que a escola tem, você se vê tanto desejado pelas professoras, né, você se vê tão acariciado e com tanto afeto, que você começa a construir uma identidade positiva sobre você mesma, a partir desses elementos que parecem ser naturais. Uma das características problemáticas da falsa neutralidade racial dos brancos é essa ideia de naturalidade. Ou seja, o cabelo liso é natural, os corpos brancos receberem afeto desde cedo, ou serem desejados como bonito, é natural, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu te respondo, né,
esses encontros, poder entrar num banco sem ser abordado, poder passear em shoppings de classe médias e shoppings não classe médias, periféricos, ricos, ou seja, em todos os espaços, sem ser abordado, ou sem se tornar exótico, ou sem ser uma curiosidade, né? É um corpo muito privilegiado de ir e vir. Quer dizer, a falsa neutralidade traz o princípio, oferece como privilégio à população branca a base dos princípios dos direitos humanos, que é o direito da dignidade humana e do ir e vir, né? Ou seja, esse direito é configurado para corpos que se sentem à vontade de ir e vir a qualquer lugar. Diga Então, aí. dessa forma, você também tem associado, né, a branquitude como uma narrativa de poder, né? Para continuar isso que você tem dito. O que é essa narrativa de poder? Narrativa. A gente aponta, né, a gente relata e trabalha essa ideia de narrativa hegemônica, ou seja, a branquitude, para se colocar inclusive como neutralidade ou como padrão e norma, ela configura as narrativas de poder, as narrativas hegemônicas da sociedade. Mas, por exemplo, na questão da beleza, né? A narrativa hegemônica do que é belo. Do que é belo para a sociedade? Né? O belo está configurado num padrão fenótipo de traços finos, de cabelo liso, de cabelo claro, de comportamento. Por exemplo, inclusive, chega a narrativa hegemônica, ela é tão operacionalizante no imaginário e na construção da ideologia, que chega a ter falas como pessoas finas, pessoas de classe. O que se configura quando você, num discurso, fala que a pessoa tem classe? Tá? Então, o imaginário racial sobre dizer que uma pessoa tem classe, a pessoa não é barraqueira ou a pessoa não é raivosa, né, que é geralmente o contrário de ter classe, está configurada num corpo, numa performance, num corpo que tem uma estética branca e uma ideia de beleza, né, que incorpora essa estética branca. O que é uma estética branca? Uma estética branca são traços finos, cabelo liso, cor clara, olhos claros. E Ana, para a gente terminar aqui, você acha que é possível desconstruir essa narrativa de poder da branquitude via educação? Eu acredito muito que a educação foi um dos lugares, né, da sociedade que foi mais beneficiado pelas políticas e ações afirmativas desde o início do século XXI. Né? No início do século XXI, tentando um pouco de forma rápida, a gente tem no Brasil a sancionada uma lei de que nas escolas teria que ser estudada histórias e culturas africanas e afro-brasileiras. Não é muito fácil. A gente está aí há 17 anos, isso foi em 2003, né? A Lei 10.639, que depois, em 2008, também é sancionado que também tem que se estudar as culturas indígenas, né? A Lei 11.645, em 2008, mas em 2003 é sancionada essa lei e as escolas começam a tentar, né, a fazer um esforço de ressignificação, né, e de reconstrução da educação. Junto a isso, a gente tem também um grupo muito grande de pessoas que lutam por essa tentativa desse falso discurso único que a branquitude tenta insistir na sua falsa neutralidade. Tem muita gente que vem discutindo na educação a ideia de que não se pode ter um discurso único sobre a sociedade. Então, a partir disso, eu também acho que a luta antirracista está atrelada a uma luta de tentar entendermos que todas as sociedades são construídas por diversas histórias sobre si próprio. Então, se a gente realmente constrói esforços para que na educação isso realmente seja efetivado, que o processo educativo da criança permita a ela que ela consiga acessar todas as histórias do Brasil, todas as histórias da sua família, todas as histórias da sua ancestralidade, a gente começa a quebrar, né, a fissurar primeiro, depois quebrar, depois desmoronar
um elemento de característica da branquitude, que é o elemento da história única. Teria outras formas também de eu te dizer como eu acredito na questão de realmente a gente conseguir repensar a branquitude, que seria pensando as identidades ou a subjetividade, né? A identidade do indivíduo. Eu acho que a gente hoje se confronta com a nossa racialidade branca. E esse aspecto de se confrontar, ele é positivo, porque algumas pessoas vão dar vários passos para trás e vão se tornar cada vez mais racistas, mas outras pessoas não. Outras pessoas vão passar por outras ressignificações da sua própria identidade, inclusive tem, né, vários autores falando isso, a psicologia social, inclusive seu campo é um campo muito favorável para a gente entender essa reconfiguração da identidade, principalmente quando a Grada Quilomba, ela no livro chama Memórias da Plantação, ela dialoga com Paul Gilroy e ela fala de uma etapa da identidade, que é a etapa da gente se ver responsável pelas histórias raciais, a gente se colocar com responsabilidade em relação à sociedade em ser uma pessoa branca. Então, eu acho que quando a gente chega nessa etapa de autoimplicação, de responsabilidade, a gente se inicia um processo de se repensar, de repensar a identidade branca. E nesse sentido, eu acho que a gente pode sim se tornar antirracista, ser antirracista, configurar uma forma crítica, sabe, de se colocar no mundo. Agora, queria falar que não é fácil, é envolvido com um conjunto de tensões, não vai vir de forma harmônica, vai ser, para mim, essas reconfigurações de identidade enquanto povo, enquanto sociedade, vai vir com tensão, e está tudo bem, porque as tensões são postas desde sempre. As narrativas hegemônicas para configurar relações de poder, elas são construídas com violência. Violência é um elemento constituinte da sociedade, sabe? Então, eu acho que olhar para isso, olhar que a sociedade moderna é uma sociedade que foi configurada a partir da violência, é preciso entender que não vai ser fácil, é preciso entender que vai ser tenso, mas para mim, eu vejo de forma otimista, porque é preciso entender que vai acontecer, que há como a gente se tornar antirracista, sabe? Eu acredito. Porque é sempre uma tensão mesmo, né? Entre também indivíduo e estrutura, porque a gente pode, Sim. eu e você, Ana, gritarmos, a gente não quer privilégio, pelo amor de Deus, eu não quero vantagem, e a porta do banco abrir mais fácil para a gente. Então, essa tensão já está dada, né, Ana? Sim, eu acho que o que você diz também nos diz que, claro, que raça e a branquitude, a gente aprendeu ela, né? Que é possível desaprender, sempre é possível desaprender. Né? Sim, Ana, eu sim. agradeço muito a tua presença no programa Entrevista Branquitude, a tua contribuição, é sempre muito bom te ouvir. Obrigada. Obrigada também, Lia, obrigada pelo convite, e oxalá permita que a gente construa uma sociedade mais possível de se viver de forma igual. A você de casa,